22 graus e 3 décimos é a temperatura. Vamos falar de finanças, agora vamos falar de projeção, vamos falar de orçamento. Lajeado aprovou, através da Câmara de Vereadores, na sessão da semana passada ainda, o orçamento para 2022. A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, no valor de 424 milhões e 600 mil reais, que representa 15,6% a mais daquilo que foi aprovado para 2021. É importante dizer que aquilo que foi aprovado, o orçamento de 2021 está muito superior já àquilo que foi aprovado lá atrás. Mas quem vai explicar mais sobre isso é o Guilherme Tchê, secretário da Fazenda de Lajeado. Bem-vindo aqui mais uma vez à Rádio Independente. Boa tarde. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Independente. Então, Ricardo, foi aprovada a LDO, né, que ela é a primeira, na verdade a segunda peça orçamentária. Antes nós tivemos o plano plurianual, né, que tem vigência de 4 anos. Em comparação com o ano passado, de fato, a gente observa um crescimento considerável. A gente sai de um orçamento previsto no ano passado para este ano, no caso, de 366 milhões para 424, né, que dá um crescimento nominal de quase 16%. Mas, na verdade, isso tem algumas explicações, né? Primeiro que o orçamento previsto desse ano, felizmente, ele vem superando as expectativas. Então, hoje, a gente já trabalha com um orçamento atualizado próximo a 411 milhões. Tá? Nós devemos fechar com um número superior a 400 milhões neste ano. Então, superando bastante a estimativa inicial. E, em paralelo a isso, né, nós temos um lado negativo. Né? Todo esse cenário econômico muito decorrente da pandemia, é importante frisar, né? A gente tem uma pressão inflacionária muito alta, tá? Que no ano passado a gente não tinha esta leitura, o mercado como um todo não precificava uma inflação próximo a 10%. Nós devemos fechar agora o IPCA na sexta-feira, ele sai dos últimos 12 meses. Devemos fechar com uma inflação de provavelmente na casa dos 10%, tá? Então isso não acontecia desde 2015 e isso acaba inflacionando de fato os números, né? Então muitas vezes quando a gente fala em um crescimento de 15%, quando a gente vai tirar a inflação, a gente está falando na verdade de uma oscilação real de 5%. Então é importante a gente sempre levar isso em consideração quando vai analisar o orçamento de um ano para o outro, né? Infelizmente, né, a gente sabe que a inflação afeta a vida das pessoas, tira o poder de compra, mas em contrapartida ela acaba gerando um incremento de receita para os governos, tanto municipal, estadual e federal. A gente vem vendo isso no governo federal, né? Mas que na prática ela acaba, como as despesas também acabam aumentando com a inflação, isso não gera uma folga orçamentária de fato. Secretário, você falava antes do cenário econômico que teve reflexos da pandemia. Eu me recordo que no final do ano passado, na prestação de contas por parte da Prefeitura, foi falado dessa preocupação, porque em 2020 veio muito aporte dos governos federal e estadual para a pandemia. E em 2021 havia uma incerteza quanto a isso. Isso se confirmou na prática? Na verdade, não, né? A incerteza, sim, né? Tanto é que as projeções... não só a nível municipal, né? A gente pega as projeções dos grandes bancos, dos agentes econômicos, todo mundo errou, tá? 2021 a gente está tendo uma reação um pouco maior da economia, tá? Mas, infelizmente, para 2022 a gente já vê uma reversão disso. Então, os agentes econômicos vêm estimando uma inflação maior, o que é muito ruim em termos econômicos, e um crescimento do PIB menor, né? Então, provavelmente essa folga que tivemos, felizmente, em 2021, ela vai se reverter em 2022. No ano passado, até na primeira vez, desde o início do Plano Real, a gente falava em ter um orçamento para 2021 menor do que no ano anterior. Felizmente, isso não aconteceu, não porque vieram aportes extraordinários, mas sim porque a receita, em especial a nível estadual e federal, vem sendo maior do que a prevista, né? Mas, claro que, de novo, uma parte disso é reflexo da atividade econômica ter reagido e uma outra parte é devido à inflação que acaba, às vezes, distorcendo os números de fato. O que dá para prever em termos de distribuição desse orçamento? Por mais que ainda venha a LOA, né, a Lei Orçamentária Anual, que vai ser mais específica, mas para onde serão destinadas essas verbas aí no orçamento de 2022? O padrão ele se mantém como nos últimos anos, né? A gente pega do orçamento total aí cerca de 70% é educação, saúde e obras de infraestrutura. Então, quando a gente pega a cada R$100 investidos pelo município de Lajeado, né, cerca de R$70 são para essas áreas. A gente tem o maior orçamento hoje
é o da saúde, deve gerar no ano que vem próximo a 126 milhões de reais. Saúde ultrapassou a educação? Sim, saúde, na verdade, nos últimos anos vem, desde que o município adotou a gestão plena, né, que passam algumas verbas carimbadas, né, pelo município, ela vem superando a educação. E a educação em torno de 120 milhões, né? Então, só essas duas pastas aí superam os 60% do orçamento municipal. Essa se mantém, mas teve alguma outra que nos últimos anos ou do ano passado para esse mudou? O orçamento está muito além do que era normalmente? Na verdade, são mais mudanças pontuais, né? Se a gente pegar, tem uma oscilação, claro que é um orçamento bem menor, mas, por exemplo, a Secretaria de Administração tem uma variação um pouco maior porque tem previsto investimentos em infraestrutura de tecnologia da informação, algumas coisas assim que acabam fazendo uma variação maior. Mas quando a gente vai pegar o orçamento, por exemplo, de uma Secretaria de Administração, estamos falando de 100 milhões contra 120 milhões. Então, o orçamento de um mês na educação cobre o orçamento anual da Secretaria de Administração, por exemplo. Em termos de obras, de melhorias, aquilo que a gente pode destacar, o que está previsto nesse orçamento? Na verdade, a política nos últimos 4 anos, né, a política de administração, a gente trabalha sempre para ter um superávit na virada do exercício, né, ter alguma sobra, porque isso nos dá mais condições de daí sim fazer aportes em investimentos. Então, provavelmente nós vamos fechar este ano novamente com um superávit, muito provavelmente inferior, né, ao observado no último ano, né, que foi de cerca de 46 milhões de reais. Mas nessa virada daí a gente direciona para investimentos de fato no ano de 2022. Né? Então, com esta folga, a gente consegue planejar melhor e fazer... Ainda é muito cedo para... Na verdade, a gente já tem alguns direcionamentos. Pelo menos algumas obras, investimentos macros. Assim, existe sempre um direcionamento nos últimos anos para o programa de pavimentação comunitária, né, que é um programa que já calçou mais de uma centena de ruas, né, que em parceria com a comunidade. Então, ações desse tipo já estão previstas. Claro que, por exemplo, recapeamento de ruas, capeamento de novas ruas, né, isso normalmente nós aguardamos essa virada para fazer esses investimentos. Sempre é bom frisar, né, temos muitos investimentos acontecendo e sendo viabilizados, né, com orçamento. Por exemplo, o parque da Beira Rio, o Parque Ney Santos Arruda, né, é um parque que está sendo em grande parte viabilizado com as sobras dos anos anteriores. Né? A mesma coisa foi feito no ano de 2019, a construção de uma creche, né, uma EMEI, o que não acontecia há mais de 10 anos com recursos próprios do município. Então, são recursos que acabam vamos dizer, sobrando de um exercício para o outro, né? Mas essa sobra ela possibilita que o município faça investimentos maciços assim, em obras de infraestrutura de fato. Esses detalhes a mais também por secretaria também depende da lei orçamentária. Isso, o detalhe é aberto, né, de investimentos detalhados por secretaria agora na lei orçamentária. Então, o município, o Poder Executivo tem até o final do mês de outubro para fazer a elaboração e envio para a Câmara de Vereadores e a Câmara tem até o dia 15 de dezembro, se eu não me engano, para votar. Daí sim é o orçamento final para o ano de 2022. Esse já tem um valor? Não, nós provavelmente trabalharemos em cima desses 424, com algumas atualizações, porque assim, quando nós projetamos os 424, isso foi início de agosto ali, quando a gente estava trabalhando. Então, já se passaram mais de 2 meses e já teve uma mudança. Provavelmente não vamos manter os 424. Hoje eu não saberia te dizer assim se vai ser maior ou menor, vai depender, porque até ano que vem acontece uma coisa... É uma boa notícia, na verdade, que acaba a majoração do ICMS, né, lá de 2015, né, que aumentava o ICMS no estado do Rio Grande do Sul, mas claro que isso vai significar menos recursos para os municípios. Mas felizmente o Lajeado tem condições de arcar isso, né, e consegue manter as despesas dentro das receitas, mesmo com o fim dessa majoração. Secretário da Fazenda de Lajeado, Guilherme Tchê, saindo da LDO, indo para um assunto que até foi comentado ontem na Câmara, que eu acho importante de falarmos aqui também. Estamos ainda em outubro, início de outubro, mas no final do ano tem uma autorização da Câmara que a Prefeitura de Lajeado pague 50 centavos da passagem do transporte coletivo urbano. Aumentou, né, para R$ 5,00 no preço final, a Prefeitura está pagando 50 centavos para o consumidor, para o usuário, acaba sendo R$ 4,50.
Como é que vai ficar a partir de janeiro do ano que vem? Já tem algo decidido sobre isso? Vai ser estipulado um novo prazo? A prefeitura vai continuar pagando 50 centavos ou o usuário do transporte coletivo vai ter que pagar R$5 a partir de janeiro? É um assunto que nós estamos trabalhando, né? E até na próxima semana devemos nos reunir, o prefeito com a empresa prestadora de serviço, né? Mas a ideia é que não haja essa majoração para R$5. Vamos trabalhar para, ao menos, manter a tarifa pelos próximos 6 meses em R$4,50, né? Quando daí sim fecha um novo ciclo de discussão do reajuste. Como isso vai se dar? Se com prorrogação do subsídio ou com outras medidas, né, de reequilíbrio contratual, daqui a pouco reanálise das linhas, né, isso é uma coisa que vai ser discutido, mas não, neste momento não trabalhamos com a hipótese de majorar para R$5 a tarifa na virada do ano. Ficaria nos mesmos R$4,50 para o usuário. Vamos trabalhar para isso, né? Claro que não depende só do poder público, depende de uma conversa com a concessionária que ganhou a licitação, né, e de uma série de fatores com relação a isso, mas o nosso objetivo é que não adotemos, neste momento, na virada, no fim do subsídio de 6 meses, a tarifa de R$5. Tá certo, então a gente agradece o secretário da Fazenda de Lajeado, Guilherme Tchê. Obrigada mais uma vez por vir à Rádio Independente, por esclarecer as informações. Uma boa tarde a todos. Guilherme Tchê, secretário da Fazenda de Lajeado, a gente vai para uma pausa.